Feliz sábado. Deus trabalha de uma maneira maravilhosa, desde a escola sabatina até agora. Todas as participações que tiveram aqui, elas estavam alinhadas para a pregação de hoje. Os hinos cantados, as palavras do Júnior, as palavras do William, eles vão apontar para esse momento que nós vamos começar a discutir agora, que é liberdade religiosa. Todos receberam esse folhetim quando entraram hoje? Quem não recebeu, levanta a mão, por favor. Todos receberam? Você está precisando aqui? Tem algum diácono que pode me ajudar aqui para passar aqui? Por favor, Renato. Kersi, por gentileza. Todo ano, a Igreja Adventista separa um sábado especial para falar sobre liberdade religiosa. E não se preocupem que eu não vou fazer o fire drill hoje, viu? Nós não vamos precisar sair no frio. Eu sei que tem alguns aqui, quando me vêm pegando o microfone aqui, já fica preocupado que vai ter que sair lá fora por causa do fire drill, mas hoje não é o caso. Falando com o pastor algumas semanas atrás, ele falou assim: você sabe que você vai pregar no sábado, no último sábado de janeiro, que é o sábado da liberdade religiosa. Já me deu aquele frio na barriga. Você, vamos lá, pastor. Se o chamado está batendo na porta, a gente tem que falar. Mas pastor, eu estava pensando em pregar um sermão sobre liberdade religiosa, e você vê que os sermões que mais acessados na internet, no YouTube, são pregadores inflamados, que usam bastante figura de linguagem. Eu pensei, como será que eu vou fazer isso, falar sobre liberdade religiosa e tentar envolver o público e até atingir os nossos amigos que estão nos acompanhando através da nossa transmissão ao vivo, ou que você que depois esteja vendo esse vídeo, em algum momento e você resolveu clicar em nosso canal e acessar esse conteúdo. O que a gente precisa para que a mensagem seja transmitida para você, para o seu coração? Será que precisa de tantos elementos assim? E para ajudar ainda, pastor, para colocar mais pressão sobre o pregador, eu fiquei sabendo que hoje, na nossa igreja irmã, o pastor Luiz Gonçalves vai estar pregando lá, e eu vou estar aqui tentando concorrer com o pastor Luiz Gonçalves. Aí fica fácil, né? Mas vamos lá. Eu olhei na internet, e segundo até um amigo meu me falou uma vez, acho que foi o Paulo Rocha que comentou comigo uma vez, que um bom sermão faz você rir e chorar, né? E pensar na mensagem, né, Paulo? Mas fiquem tranquilos que eu não vou fazer isso com vocês hoje, não. Vocês não vão nem rir nem chorar, pelo menos por enquanto, né? Eu preguei esse tema em 2016. Interessante que eu revisitei o sermão que eu tinha preparado para 2016 e eu percebi uma evolução no cenário profético em comparação com 2019. Já houve algumas mudanças, um cenário está se alinhando e nós, como igreja adventista, acreditamos em profecia. Tem certas coisas que precisam acontecer para a breve volta de Jesus. E louvado seja Deus, algumas coisas dessas já aconteceram e alguns estão acontecendo diante dos nossos olhos e a gente nem está percebendo. Hoje é um dia que mundialmente a igreja adventista se dedica para dar ênfase ao departamento de liberdade religiosa. Eu como parte da diretoria desse departamento, estou trazendo essa mensagem para vocês. E é um departamento que o corpo age mundialmente, mas sobre o mesmo princípio, só que nós agimos conforme a necessidade local. Faz parte do DNA da Igreja Adventista a defesa de liberdade religiosa e o mais importante, a liberdade de consciência. No fim do século XIX, em 21 de junho de 1889, nossos pioneiros fundaram a Associação de Liberdade Religiosa Nacional. Eles assinaram uma declaração de princípios que incluía a declaração: acreditamos que o certo é que deve ser o privilégio de todo homem adorar de acordo com o que dita sua própria consciência. A igreja publicou, então, sua primeira declaração de liberdade religiosa e organizou o Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa. Desde então, tem sido um assunto importante para os adventistas. Está profundamente arraigado com a compreensão adventista da Bíblia, na sua história e é parte da vida da igreja. Qualquer um que tenha lido o Grande Conflito vai perceber que
essa busca da liberdade religiosa, de uma maneira e de outra, acabou passando por vários povos que carregaram a mensagem sobre a volta de Jesus, sobre a mensagem cristã. E o Evangelho poderia ter como subtítulo, o Evangelho das Boas Novas poderia ter como subtítulo a liberdade religiosa e a liberdade de consciência. Todo cristão que renasce no batismo já nasce como um embaixador da liberdade religiosa e da liberdade de consciência. E é um versículo que esteve bem na moda no Brasil nesses últimos meses, ou nesse último ano, que é João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Está um pouco popular esse versículo no Brasil nos últimos anos, no último ano, no último mês, que foi bastante citado lá. Né? E o Departamento de Liberdade Religiosa tem como missão de proclamar e defender o dom dado por Deus de liberdade religiosa, a qual é integralmente parte do nosso papel profético como adventistas do sétimo dia e primariamente pregar o Evangelho. E esse departamento age de várias maneiras, como disse para vocês, no âmbito nacional, aqui nos Estados Unidos, como divisão, e mundialmente. O Departamento de Liberdade Religiosa distribui essa revista aqui, cerca de 200 mil cópias anualmente, em sua maioria para líderes não adventistas, que incluem deputados estaduais, deputados federais, senadores, poder judiciário, advogados, prefeitos e muitos outros interessados em liberdade religiosa. E mantém um fundo de litígio para defender as convicções adventistas no meio de trabalho. Vocês conhecem alguém, ou você mesmo já passou por problemas, por situações onde você, tentando guardar o quarto mandamento, teve problema com o sábado? Quem aqui já teve problema com o sábado? Ou pelo menos teve situações que teve que haver acomodações em relação ao sábado? Acho que todos nós aqui, né? E a gente ouve geralmente as mesmas expressões, né? Fala com o seu pastor, é só hoje, só um dia, só uma vez por mês, né? E esse departamento tem um fundo para esse tipo de litígio. Inclusive, saiu no news, coincidentemente, essa semana, que uma mulher trabalhava numa rede de hotéis na Flórida. Ela teve problema com a guarda do domingo. Ela trabalhou durante 20 anos nesse hotel, e os novos donos, essa empresa, essa rede grande, fez com que ela trabalhasse no domingo. E ela não trabalhou, entrou na justiça e ganhou a causa em relação à liberdade de consciência e da guarda do que ela acredita que seria o domingo. Então, não só os adventistas passam por esse problema, né? Inclusive, envolve membros através da North American Religious Liberty Association, que, juntos com a revista Liberty e a Conferência Geral, patrocina eventos em Washington e em outros lugares, com um jantar anual sobre liberdade religiosa, que visita o Congresso e tem sessões de treinamento para facilitadores do meio legislativo. O Libertamento também interage com funcionários públicos para representar o ponto de vista da Igreja Adventista aos nossos legisladores. A Igreja também produz programas semanais de rádio e televisão, transmitidos nacionalmente e internacionalmente. Além de ser um sábado que dedicamos para esse dom, que é a liberdade religiosa, nós também dedicamos ofertas esse sábado para esse ministério. Se você acha que esse ministério é relevante para a sua liberdade ou para a liberdade dos irmãos ao redor do mundo que sofrem perseguição, por sentir a mesma fé que você, por favor, colabore com esse ministério. Eu perguntei para vocês, se vocês receberam, eu fiquei sem nenhum aqui, eu acho, deixa eu ver aqui, peraí. Esse envelope, esse folhetim na entrada, poderiam para mim, pastor? Está aqui, achei. Obrigado, pastor. Se você abrir esse folhetim, vai estar explicando como que esse ministério age, alguns casos que aconteceram no Irã, em Boko Haram, eu sei de alguns casos na Arábia Saudita, e tem um que ficou bem famoso agora nos últimos anos, inclusive, já vem se desenrolando durante alguns anos, mas ficou famoso nos últimos meses, que é de um pastor batista que foi preso na Turquia por fazer parte de uma congregação cristã, de liderar uma congregação cristã lá. Só que eles não prenderam ele sobre a alegação de ser cristão, prenderam ele sobre a alegação
que ele está envolvido com atividades terroristas. E os Estados Unidos está usando a diplomacia para tentar libertar esse pastor. E ele já está em casa, mas está em liberdade condicional por enquanto. E aqui dentro desse folhetim, você vai ver um envelope, ao qual você pode contribuir da seguinte maneira. Você pode fazer uma doação para o departamento, que vai promover a impressão dessa revista para distribuir nos lugares que eu já mencionei para vocês. E você pode não só pedir para você receber em sua casa essa subscription, como você pode fazer uma doação e indicar lugares que você quer que pessoas recebam. Pode ser o prefeito de sua cidade, pode ser o prefeito dessa cidade, pode ser vereadores, talvez algum cliente, alguém que você acha que tem influência ou que teria necessidade de saber um pouco mais sobre liberdade religiosa, você pode fazer através dessa doação. Então, talvez alguns não vieram preparados hoje, mas se você assumir o compromisso e colocar pelo menos o seu nome hoje aqui, que você pode trazer na próxima semana, preencha esse envelope, coloque no gasofilasco e depois nós estaremos recolhendo esses envelopes e vamos encaminhar para a conferência para que isso possa ser feito. Mas por que eu devo me preocupar com isso? Está afetando a sua vida hoje, a liberdade religiosa? Você tem liberdade de culto? Nós estamos aqui hoje num lugar protegido, um lugar aquecido. Você pode ler e falar o que você quiser. Para que você precisa da liberdade religiosa? Eu acredito que aqui hoje todos já conseguiram arrumar a sua vida em função do sábado. Você pode parar no pôr do sol da sexta-feira e voltar a trabalhar só no pôr do sol do sábado, sem que você tenha que dar maiores satisfações para ninguém. Para que você precisa desse departamento? Você já parou para pensar nisso? Nós temos que pensar não só micro na nossa vida pessoal, mas como macro, como num grande, numa mensagem toda. Vocês estão vendo aqui atrás de mim, na projeção ali, uma imagem que ficou bem popular nos últimos 30 dias. Um muro. A mídia americana e a mídia internacional falou bastante sobre um tal de um muro que o presidente Donald Trump, tentando cumprir uma promessa de campanha, está brigando com o Congresso e com o Senado para que um fundo seja liberado para que ele construa um muro aqui pertinho de nós, né? Aqui na fronteira que começa daqui, né, vai até o outro lado dos Estados Unidos. Um muro para proteger ou separar. Vai depender da perspectiva que você está olhando, né? Um assunto bastante controverso, mas deixa a política para os políticos. Eu não quero entrar no mérito desse muro. O que eu quero é olhar para que vocês olhem para esse muro aqui. É muito interessante. Esse muro aqui que está aqui atrás de mim é um muro que já existe. É um muro que separa a igreja do Estado. E se você olhar nos detalhes desse muro, vocês sabem quem são aqueles 4 personagens que estão em frente àquele muro? Não o casal com o filho, mas aquelas esculturas ali. Vocês conhecem essas figuras que estão ali? São os líderes da Reforma Protestante. Dentre eles tem Martinho Lutero, Calvino, né? Mas outros ali. E atrás deles tem um muro com alguns nomes. Alguém conhece esses nomes? A molecada que vai para a escola já sabe quem que é, né? Aquela ala foi a primeira que falou dos jovens ali, né? Quem é James Madison, Thomas Jefferson, Roger Williams? São os fundadores, os patriarcas desse país, né? Os Founding Fathers, é isso que assim que fala, né? Os Founding Fathers. E qual foi a retórica da fundação desse país? Liberdade, separação entre o Estado e a Igreja. Aqui, nós estamos vivendo hoje num mundo, num tempo muito interessante, bem específico. A revista adventista desse mês, aliás, a revista de Liberdade Religiosa, trouxe alguns casos específicos,
específicos, trouxe a mensagem do pastor Ted Wilson e trouxe alguns aspectos de como o nosso mundo está alinhado hoje para a volta de Jesus. Nós estamos vivendo hoje numa era do neoliberalismo, do neopentecostal, do neo-várias coisas, onde o liberalismo teve prevalência sobre várias situações de vida, tanto na política, costumes, culturas, e hoje está havendo uma reação a esse movimento. A mentalidade liberal apresentou uma proposta de vida onde todos podem tudo, uma supervalorização do politicamente correto, onde a sensibilidade de alguns ultrapassou o respeito sobre a diversidade de opiniões, certo? E é óbvio que houve a necessidade de um tempo de que quem estava dominando desse espaço para que algumas pessoas, algumas minorias e algumas situações que não estavam sendo atendidas pudessem ter sua voz ouvida. Mas houve um exagero nessas condições e hoje está havendo um movimento contra isso, está havendo um contra-movimento essa posição dos liberais, né? Mas quando essa participação, essas bandeiras levantadas começaram a impor que as outras pessoas seguissem os princípios que elas acreditam, houve uma reação. E como tem aquele velho ditado, eles ultrapassaram um pouco o limite, né? A minha liberdade termina onde começa a sua liberdade, né? Não é assim que tem disso o ditado? E quando essas liberalidades, esses valores que estão sendo impostos na sociedade vão de encontro com os seus princípios, com os princípios cristãos, qual é a sua reação? O que você deve pensar? Como você deve agir em relação a isso? Você deve trocar os seus valores cristãos pelo que a sociedade está impondo ou sugerindo a você hoje? Será o que tem que ser mudado, o que está escrito nesse livro aqui? Mudou alguma coisa? Nós temos que adaptar ao mundo as palavras que estão no Evangelho? Nós entendemos que o que é liberdade de consciência, quando entendemos que Deus trata o livre-arbítrio, da maneira que Deus trata o livre-arbítrio, arbítrio. Eu tive dificuldade em encontrar essa palavra ontem, eu não lembrava de jeito nenhum como que falava free will em português. A gente tentava traduzir o pé da letra e não entrava. Free will, se você traduzir o pé da letra, não bate, né, com o livre-arbítrio, né? Deus nos criou livres, capazes de tomar decisões de acordo com a nossa consciência e a nossa capacidade de entendimento. Hoje, quando você tenta relativizar princípios para se adaptar a uma situação, você cria situações muito complicadas, né? Nas melhores das intenções, às vezes a gente tenta acomodar situações, mas uma coisa que não pode ser são negociar princípios. Tem condições de fazer isso. Nós, como cristãos, adventistas do sétimo dia, não podemos negociar princípios. Nós temos que tratar com amor, entender as situações, abraçar. Você tem que vir, como diz aquela música em inglês, come as you are, né? A pessoa vem como ela está, para conhecer a palavra de Deus, mas nós não precisamos negociar princípios para que isso aconteça. E quando nós colocamos nossos princípios lá fora, apresentamos o que nós acreditamos para as outras pessoas, nós somos colocados como extremistas ou fundamentalistas. Isso é onde mora o perigo. Quando é nessa classificação, da maneira que as coisas estão ocorrendo, da direção que está andando, se no momento que nós começarmos a ser classificados como fundamentalistas ou extremistas, eles vão ter motivos para aplicar ou distorcer algumas leis ou algum conjunto de valores para colocar você numa situação bem complicada. Eu não sei se vocês estão pegando a direção que nós estamos indo, né? Mas será que não seria bom nós deixarmos que as coisas fossem nessa direção? Que a perseguição começasse logo? Será que não faria mais sentido para nós deixarmos que a perseguição tomasse logo o rumo para que Jesus voltasse logo? Quem acha que deveria que isso acontecesse logo, para que Jesus voltasse? Para abreviar a volta de Jesus, você motivar que isso acontecesse. Será?
Sabe que, às vezes, eu fico preocupado com isso, porque sabe o que pode aparentar, às vezes? A mãozinha de Judas. Sabe o que é a mãozinha de Judas? Judas, na sua maneira de pensar, ele quis dar uma mãozinha no processo. Ele pensou assim, ó, se eu ajudar Jesus a criar uma situação para que ele fique encurralado e mostre quem verdadeiramente é e tomar o poder para nossas mãos, que nós somos os judeus, nós devíamos estar nessa posição de domínio, não os romanos. Judas quis ajudar a Jesus cumprir o seu ministério. Deus precisa de ajuda? Será que nós devemos tomar essa posição de ajudar a acelerar esse processo da volta de Jesus, ajudando que as coisas aconteçam mais rápido? Acho que não, né? Deus não precisa que isso aconteça. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Nós não precisamos dessa mãozinha, né? E todo desse contexto de liberalismo, tem uma ferramenta que está trabalhando por trás muito interessante, que não havia no passado, o qual se chama internet. A internet hoje está patrocinando um campo, uma vitrine, para você falar o que você quer, o que você pensa. E o mais interessante disso tudo, não é você colocar o seu nome, falar o que você pensa, as suas ideias. Há esse espaço. Mas está acontecendo em muitos casos de pessoas que, usando pseudônimos, usando a famosa fake news, para colocar opiniões ou, às vezes, até ideias que são extremamente perigosas. Nós estamos vendo diariamente o resultado dessas informações desencontradas, dessas informações plantadas, desses discursos de ódio, de pessoas que têm ideias distorcidas de realidade, que acham que talvez eu e você sejamos a causa da infelicidade dela. Então, nós temos que tomar muito cuidado. E isso daí está patrocinando a criação de uma geração que não tem compromisso com as coisas. Ela se intitula tudo, mas ela não quer ter nenhuma responsabilidade. Isso é muito perigoso. Com esse pensamento, o que impediria de pessoas como essa, onde acha que o liberalismo se tornou uma libertinagem, onde você pode fazer tudo, que ela coloque a culpa da não realização das suas vontades, ela imputar essa responsabilidade, como você seja culpado disso que não esteja acontecendo. Porque você está trazendo ela à luz da verdade, trazendo ela para o centro, trazendo ela de novo para a consciência, para a razão e para a verdade. Quando ela está fugindo da realidade, você vem trazer ela de volta para essa realidade, você está sendo culpado da não realização dos sonhos dela. Para muitos hoje, a volta de Jesus não faz o menor sentido. A liberdade de professar sua fé não faz o menor sentido. Isso é uma coisa assim, muito fora do que ela possa sonhar na vida. Para que ela precisa a volta de Jesus? Para quê? Nós temos consciência disso. Nós temos anseio de viver num reino de paz, de justiça, de plena alegria. Agora, lá fora, as pessoas não conhecem isso. Não fazem nem ideia do que é isso. A cada época, com uma nova tecnologia, com novas situações ou alinhamentos políticos, nós tentamos cravar a volta de Jesus. Se você for no YouTube hoje, você vai achar mil e uma respostas, mil e umas teorias de como Jesus vai voltar, de quando ele vai voltar. Você pode escolher a sua opção gourmet. Então, se você não estiver contente com o que a Igreja Adventista ou a Palavra de Deus apresenta hoje, você vai encontrar qualquer resposta que você queira que agrade a sua vontade na internet hoje. Há 2 décadas atrás, depois de algumas décadas, o mundo volta a assistir hoje uma mudança de ênfase em campo das ideias. Está havendo uma batalha de filosofias e ideologias hoje no mundo. O que atrás, no passado, houve um grande confrontamento entre 2 frentes, que era o capitalismo e o socialismo, depois que o capitalismo acabou prevalecendo sobre o socialismo, saiu um pouco de cena, saiu um pouco da moda de falar sobre ideologias e filosofias. Mas eu nunca vi tanta gente trazendo à tona velhos filósofos para provar as suas teorias como hoje está acontecendo.
até pessoas que nunca ouviram falar de filósofos, de certas correntes, hoje em qualquer noticiário, em qualquer discussão política, a gente consegue ver esse cenário se desenvolvendo e sendo desenhada algumas situações que nós não estamos vendo há décadas. Quem é um pouquinho mais velho vai lembrar dessas batalhas de ideologia, de filosofias, perdão. E houve com esses movimentos, houve uma polarização muito grande das ideias. E foi um terreno muito fértil para que movimentos nacionalistas, movimentos radicais, entrassem em combate. Não foi só aqui nos Estados Unidos que houve essa polarização, já há muito tempo que existe entre os democratas e os republicanos, mas houve uma polarização. As pessoas não caminhavam no centro para uma proposta única. Hoje, agora está nós e eles, direita, esquerda. No Brasil, uma coisa que nunca houve essa polarização, nunca houve uma extrema direita ou uma extrema esquerda. Hoje, no Brasil, nós caminhamos durante muito tempo numa centro-esquerda. Hoje em dia existe uma centro-direita no Brasil. Está havendo uma polarização de lados. E inclusive, essa semana teve um congresso na Suíça, em Davos, onde o presidente do Brasil esteve presente. A presença dele lá e o que ele falou chamou mais a atenção do que realmente para que servia esse congresso. As questões geopolíticas, a guerra comercial que está havendo por trás desse cenário, não foi quase nem citado. Muitas pessoas não perceberam o que estava acontecendo por trás dessa visita, desse encontro, das pessoas que eram para estar lá, dos países que eram para estar lá, eles não foram. As principais forças pularam esse encontro. E tudo isso está contribuindo para que um cenário esteja cada vez mais alinhado para que os passos necessários para que a volta de Jesus aconteça esteja mais perto. Aonde se encontram os valores cristãos? Na direita ou na esquerda? Se nós abrirmos aqui a discussão, eu acho que cada um, com sua posição pessoal, vai conseguir colocar os valores de esquerda ou de direita com os valores cristãos. Certo? Eu tenho que respeitar a sua opinião, tenho que respeitar a sua opinião, e eu tenho que ter uma opinião, não tenho? E onde a gente deve buscar? Onde nós devemos nos posicionar? Só que tem um detalhe, a política é para quem quer. É para os políticos, não é para nós. Nós temos uma missão que é levar o evangelho ao mundo, sem deixar influenciar por isso e influenciar os outros. Deus não precisa de advogado, Deus precisa de testemunhas. Como eu mencionei agora, pouco, essa figura que está atrás de mim, nós precisamos de um muro que separe a igreja e o Estado, para que possamos... para que você acha que tem que existir esse muro entre a igreja e o Estado? Muro nos separa? Nós queremos separação? Nós precisamos dessa divisão entre igreja e Estado para que eu e você possamos ter mais tempo para levar o evangelho para aqueles que não conhecem ainda. Se Jesus voltar hoje, talvez, se nós conseguirmos ganhar um pouquinho mais de tempo, nós vamos ter a oportunidade de levar o evangelho para mais pessoas serão salvas. Ou até mesmo nós, que às vezes temos aquele momento de fraqueza, aquele momento que você está lutando consigo mesmo com algumas coisas que talvez te afaste de Jesus. Esse tempo da graça é um tempo de privilégio. E então é um dos motivos que nós temos que defender essa causa de ter essa separação entre a igreja e o Estado. Hoje existe uma ala cristã, que é da direita cristã, da extrema direita cristã, que acredita que para que Jesus volte, precisa acontecer algumas coisas ainda. E uma delas é sobre a Nova Jerusalém. Não da Nova Jerusalém que vai descer do céu, mas aonde ela vai descer
e ela tem que estar com o terreno preparado lá. Então, há uma vertente da direita cristã americana que está trabalhando com Israel, com outros países, para que seja retomada a Terra Santa, para que Jesus volte. E isso causa muita preocupação, porque para que isso aconteça, quem precisa estar alinhado? O Estado e a Igreja. Quando o Estado e a Igreja se alinhar, nossa condição de liberdade religiosa vai ser muito afetada, porque quem não estiver com nós estará contra nós. Está você preparado para isso? Nós sabemos como Jesus vai voltar, mas nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Jesus já está a caminho. Quem acredita nisso? Amém. A minha Bíblia diz que haverão tempos difíceis antes da volta do Senhor. Haverão sinais. Você tem ainda alguma dúvida que isso vai acontecer? Aliás, você tem alguma dúvida que isso já está acontecendo? E se nesse processo nós perdemos a nossa liberdade religiosa? Quem será que poderá nos ajudar nessas questões? Quando eu e você não pudermos mais congregar, não podemos mais ter acesso à palavra de Deus, à Bíblia, só tem uma pessoa que vai poder te ajudar: o Espírito Santo. Como você ter sabedoria para decidir o que é certo e o que é errado, para você lembrar de tudo que você estudou sobre a palavra de Deus, só o Espírito Santo vai poder te ajudar nesse momento. A questão para mim e para você hoje é se nós teremos azeite na nossa lâmpada. Sabe que vai proteger você de uma perseguição? Vai ser o seu caráter. A única coisa que eu e você vamos levar para o céu, não só porque a salvação vem através do sangue de Cristo, mas a transformação que Ele opera no meu e no seu caráter. E as pessoas que conhecem o Espírito vão reconhecer a sua voz e lembrar que seu caráter é reto. E o seu caráter reflete o caráter de Cristo. Amém. Vamos nos colocar em pé para entoarmos o último hino, Minha Oração. Mais força me inspira, mais ódio ao mal, mais calma nas lutas, mais alto ideal, mais fé no meu mestre, mais dedicação, mais gozo em servi-lo, mais
Oremos. Grandioso Pai que estás nos céus, estamos com o coração grato, porque o período da graça foi estendido por mim e por nossos irmãos. Pedimos que envie Teu Espírito Santo para que possamos continuar a Tua obra aqui na terra. Que ela possa ser da Tua maneira e não a nossa maneira. Que possamos usufruir dessa liberdade que temos aonde de professar a nossa fé, nossa liberdade de consciência. Que possamos, Pai, ser ultimamente fiéis à Tua palavra. Que possamos, com o nosso caráter, contribuir para testemunhar e não advogar em Sua causa, Pai. Que possamos levar o Teu testemunho para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Ti e aquelas pessoas, Pai, que ainda estão em dúvida de que somente a Ti vem a salvação. Tudo isso lhe agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém.